Bom dia, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Estamos aqui mais uma vez pela manhã, né, tentando agora fazer uma live completa devocional aí aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Osório, Primeira Igreja Batista em Capão da Canoa e também para todos os nossos amados irmãos, amigos aí que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né, e pelo mundo inteiro, né. Que Deus abençoe ricamente os amados. Um dia especial, mais um dia de combate, mais um dia de luta, mais um dia que estamos na presença do Senhor com esperança, com fé, né? E principalmente com amor. Ontem eu não pude concluir a minha live, teve uma manutenção aqui na internet, aqui na nossa região. Quando nós saímos aqui, nós vimos que operadores estavam no poste ali, né? Estavam trabalhando nas redes, né? Então, por isso que caiu a nossa live, eu não pude completar. Mas o tema ele é tão relevante, irmãos, tão relevante, que eu quero continuar com esse tema. O mesmo texto que eu usei ontem, 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 10. Eu quero aproveitar agora, depois vai ficar em duas partes. Você vê a primeira parte, eu vou colocar lá depois na descrição, né? Primeira parte e segunda parte. Aí você assiste a primeira parte e assiste a segunda parte para você completar, tá bom? Toda a introdução que eu fiz está lá na primeira parte, tá? Então já quero entrar direto no tema dessa manhã, aqui lendo o texto bíblico novamente, lendo o texto para que Deus possa nos ajudar aqui nessa carta. Diz assim a palavra de Deus na minha versão, aqui na versão King James: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais essa manhã que o Senhor está nos dando aqui. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por poder ter a Tua palavra em minhas mãos, por poder olhar os textos, poder estudar os textos, meditar, orar sobre os textos, Senhor, e receber do Senhor a graça e a misericórdia, Senhor Deus, para entender o texto e também, Senhor, para que nós possamos viver o texto em nossas vidas. Abençoa os irmãos nessa manhã, Senhor, cada um deles, aqueles que já estão aqui conosco nesse momento ao vivo e aqueles que vão ver essa mensagem depois com calma, Senhor. Que os corações deles, em primeiro lugar, possam ser instruídos, consolados e que a esperança que está neles, meu Deus, possa continuar fortalecida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os meus pecados, os nossos pecados e continua nos dando a orientação do Teu Espírito Santo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Como eu disse ontem, amados, o texto que nós temos aqui diante de nós, na verdade, essa carta foi escrita para combater heresias terríveis que estavam entrando dentro da igreja, né? O contexto também está lá naquela primeira parte de ontem. João está trabalhando com a questão dos falsos profetas. João estava falando sobre falsos profetas. Eram aqueles que tinham se levantado no meio da igreja e estavam desviando a igreja para um evangelho que não era evangelho, dizendo que Jesus não tinha carne, que Jesus não veio em carne, que toda a matéria é má, que as pessoas não importavam o que elas fizessem com as suas vidas. Tipo hoje, né? Não importa o que você faça com as suas vidas, importa que você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor. Então, se você é um pecador mesmo, não importa se você estiver pecando, se você estiver errando, se você estiver se entregando à lascívia, à luxúria, à imoralidade, a todas as outras coisas, isso não importa, porque a matéria é má, e o que importa, na verdade, é a graça de Deus. O que importa é que essa carne precisa ser destruída mesmo, e quanto mais rápido ela ser destruída, mais rápido você vai para o Pai. Então, eles diziam que Jesus tinha um grupo seleto também, que Jesus tinha um evangelho secreto, que ele chamou algumas pessoas ali,
que tinham conhecimento melhor. Os apóstolos não estavam pregando o evangelho totalmente correto. Tudo bem, o evangelho deles também não era ruim, mas eles não tinham toda a revelação de Deus. Tinha aqui uma revelação a mais, né, desses gnósticos. Esses gnósticos que diziam que Jesus chamou alguns deles e entregou umas coisas muito mais importantes, ainda muito mais elevadas para aqueles que eles teriam que instruir, porque os apóstolos eram tacanhos, eram homens simples, eram homens muitas vezes que não tinham letras, muitos deles não sabiam nem ler e escrever, mas eles estavam lá e eram os pescadores de Jesus. Não, Jesus separou algumas pessoas especiais para ensinar uma coisa muito mais elevada. Eu estou falando disso, irmãos, lá no primeiro século. Veja como isso não é novo. Jesus disse que tudo que ele pregou debaixo da luz do dia. Ele não tinha doutrina secreta. Ele nunca pregou nada secreto. Mas um grupo se levantou e disse que estava ali com um evangelho novo e um evangelho especial, e que eles que tinham uma revelação muito mais elevada do que a dos apóstolos. E é interessante que eles conseguiram arrebanhar parte da igreja. Por isso que nós vamos ler nessa carta, e João diz, olha, esses que saíram porque não eram dos nossos, foram embora para outro evangelho porque não eram dos nossos, porque não haviam nascido de Deus. Então João vem explicando tudo isso durante a carta. É uma carta curta, mas muito profunda. Nós pregamos ela inteirinha aqui na igreja, né, no ano de 2019, e eu gostaria que você depois lesse ela na tua devocional em casa. Você lesse essa carta, você vai entender depois desse contexto que eu estou te dando, muitas coisas. Bem, mas aqui João, ele fala dos falsos profetas, e agora ele vai dar, na verdade, né? Ele vai dizer, depois que ele fala dos falsos profetas, dizer que eles são do mundo, e eles falam do mundo, e por isso que o mundo os ouve. E nós estamos vendo isso acontecer, né, irmãos, sempre, né? Como eu disse para vocês, o evangelho, as pessoas não querem ouvir o evangelho, né? Olha aqui para o meu computador aqui nessa manhã aqui, eu vejo poucas pessoas que estão aqui, né, nos ouvindo nessa manhã, nesse momento. Não importa. Como eu disse aqui para minha esposa, nós estamos aqui para pregar o evangelho e fazer também a nossa devocional aqui nesse lugar. Minha esposa falou aqui, olha, eu estou aproveitando muito. Falei, que bom, eu também, quando me preparo, quando eu leio, quando eu medito, quando eu oro para trazer essa mensagem para você. Então, João, ele estava, na verdade, falando desses profetas, dizendo, olha, eles são mundanos, versículo 5, né? Eles são mundanos, por isso eles falam com quem pertence ao mundo. E o mundo os compreende, veja só. E aí ele faz a diferença, ele mostra a contradição. Ele vai dizer no versículo 6, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Nos ouve quem? Os apóstolos. Ele está falando, quem pertence ao Senhor vai ouvir a nós, os apóstolos. Apóstolo João, Paulo, Pedro, Tiago, né? Nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. E assim que nós reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Espírito da verdade é Espírito Santo. Espírito do erro é Espírito do maligno. Então, João, quando ele chega aqui, ele vai dar um caminho, ele vai mostrar o caminho daqueles que verdadeiramente foram salvos e estão nas mãos de Deus e que verdadeiramente estão vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Ele vai dizer, olha, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Como eu falei com os irmãos, eu gosto muito de olhar a gramática do texto, né? E aqui quando João diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor, vem de dentro de Deus, ele vem das entranhas de Deus. E todo aquele que está amando, ou seja, todo aquele que ama, né? Ele está aqui substantivando isso, o amante, ele está dizendo todo aquele que ama. Ele diz que de dentro de Deus ele foi gerado. Ele diz que isso já aconteceu. Ele foi gerado. E agora ele vai dizer que essas pessoas, está acontecendo duas coisas com ela. O texto original aqui para nós diz assim. Primeiro ele diz, ela foi gerada por Deus. Veja que a primeira coisa, ela precisa ser gerada por Deus. O crente, ele é gerado por Deus. Ele não é gerado por si mesmo, pela força da sua vontade, por um assentimento intelectual, por uma decisão por Cristo, uma confissão positiva. Não, aconteceu nele algo sobrenatural. Ele foi gerado. E aí ele diz aqui também que, sendo gerado ele, duas coisas começam a acontecer nele. Ele diz, e o amor de Deus foi gerado por Deus,
e ele está conhecendo, aqui diz aqui, conhece, como se fosse definitivo. No português aqui nós não temos essa amplitude do texto original grego. Ele diz, conhece, é o presente, né? Mas a tradução, ela precisa dar essa continuidade. Então a tradução melhor seria, ele está conhecendo, e ele está conhecendo a Deus. Por que está conhecendo a Deus? Porque nós estamos num processo de conhecimento. Ninguém pode dizer, olha, eu conheço a Deus, porque ninguém conhecerá as profundidades do Senhor. Paulo diz que ele habita em luz inacessível, mas nós estamos conhecendo, a igreja está conhecendo a revelação do Senhor. É isso que ele está dizendo que está acontecendo com aquele que foi gerado, aquele que está amando. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede das entranhas de Deus, de dentro de Deus, e todo aquele que ama, ele foi gerado, ele foi nascido, e agora ele está conhecendo a Deus. O conhecimento de Deus é algo que nós todos os dias estamos sendo acrescentados a nós, está sendo acrescentado a nós, todos os dias. Você não é a mesma pessoa que você era ontem. Hoje você adquiriu novas experiências com Deus, você leu as Escrituras, você está ouvindo essa mensagem, as coisas estão acontecendo, você está em um processo que nós chamamos de santificação. Santificação para o Senhor. O Espírito Santo está te transformando, está dando através do conhecimento de Deus, através do conhecimento de Cristo, porque Ele é o Espírito de Cristo, Ele está te revelando o que Deus quer de você. E uma das características daquele que foi gerado por Deus é que ele é um amante, ele ama os seus irmãos, ele ama as pessoas, o amor. Por quê? Porque ele não foi gerado de alguma coisa maligna, ele não foi gerado de maus pensamentos, ele não foi gerado de forma carnal, egoísta, mesquinha. Não, ele foi gerado de um ser puro, santo, eterno, como o nosso Deus Jesus. É Ele que gerou a nós. E se Ele gerou a nós, nós temos que estar vivendo um amor. Mas que amor é esse? Ontem, no meu primeiro momento ali, eu falei um pouquinho sobre esse amor. Nós temos um engano muito grande a respeito do que é o amor. O amor é uma coisa sentimental para nós, o amor é uma coisa erótica para nós, o amor é uma coisa mesquinha, uma coisa que eu espero receber alguma coisa daquela pessoa que eu amo, eu espero que ela me dê algo, eu quero me sentir bem com esse amor. Amor não tem nada a ver com sentir-se bem. Porque o amor que João está descrevendo aqui é algo que ele também não tinha, que ele começou a cultivar através do Espírito Santo. Porque, como eu disse ontem também, João era o filho do trovão, João era preconceituoso, João iracundo, João o ambicioso que queria ser o primeiro no reino de Deus. Esse é o sentimento de um pecador. Esse é o sentimento do homem em pecado, é o nosso sentimento, irmãos. Temos que ser sinceros. É o nosso sentimento. Muitas vezes nós se aproximamos das pessoas que podem... É muito fácil nós amarmos aquelas pessoas que nós fazem bem, as pessoas que nos trazem alguma coisa, as pessoas que acrescentam algo em nossa vida. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele nos chama para amar os nossos inimigos. Ele nos chama para amar os que nos perseguem. Por quê? Ele nos fala para nos perdoarmos a quem nos tem ofendido. Dizendo que assim como o Pai tem perdoado os nossos pecados. E por que Ele tem perdoado os nossos pecados? Por que Ele está perdoando os nossos pecados? Simplesmente porque Ele resolveu nos amar incondicionalmente. Ele resolveu nos amar. Ele não espera receber nada de nós. Ele não espera receber os nossos sacrifícios. Ele não espera, as nossas atitudes de bondade não atingem Ele. Os nossos pecados não atingem Ele também. O Senhor não recebe nada. Ele é aquele que dá tudo a todos, como Paulo disse ali no Areópago, aos atenienses. Ele é aquele que dá tudo a todos e não recebe nada de ninguém.
Por isso que Ele nos chamou, Ele nos criou para o louvor da sua glória e para desfrutar dele eternamente. E se você errar nessa direção, você vai errar tudo. É como se você estivesse abotoando o botão da tua camisa. Quando você erra a primeira casa, você vai errar tudo, chegar aqui em cima, vai estar tudo torto. Então, se você não começar o Evangelho entendendo isso que João está dizendo aqui nesse momento, ele está dizendo, olha, vocês amem, larguem essas coisas, esses profetas, essas coisas erradas que estão aí, esses homens estão errados, esses homens não entendem, eles não amam ninguém, esses falsos profetas, eles amam a si mesmos, eles se juntam de pessoas que querem admirá-los, eles se juntam de pessoas que eles achem que eles sejam as pessoas ungidas, especiais, que são mediadores entre Cristo e você. Ele está dizendo, é isso que ele está dizendo na carta aqui. Larguem esses homens. E aí ele começa dizendo, amados, amem uns aos outros. E ele diz o motivo, pois o amor ele vem de Deus, ele não vem de homem nenhum, ele vem do Senhor, das entranhas de Deus, de dentro de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então aqui também há uma forma de você saber se você realmente é nascido de Deus. Se realmente você foi gerado, como diz aqui no texto original grego, aqui é gerado. A forma de você saber se você foi gerado, se você procede mesmo do Senhor, é se você está amando. E que amor é esse? Não é um amor que espera nada em troca. Não é. É aquele amor lá de Coríntios 13. É o amor que ele está dizendo aqui embaixo. O amor que deu o seu filho para morrer pelos seus inimigos, que nós éramos inimigos do Senhor. O amor que ele deu para que nós, na verdade, fôssemos beneficiados sem esperar nada em troca de nós. É esse amor que ele diz que está no coração de todo crente, se é que ele foi gerado por Deus. Não é um amor que espera um salário no final do mês, não é um amor que espera um carinho, um afeto, um afago. Não, é um amor sacrificial, é um amor que está disposto a perder para que o outro seja beneficiado. É esse o amor que João está dizendo que procede de Deus e que ele está desenvolvendo em nós. Porque ele diz, todo aquele que está amando desse jeito, que eu estou falando para você aqui, a prova é essa, que ele é nascido de Deus. E não somente que ele é nascido de Deus, mas que ele está conhecendo. Ele está num processo de conhecimento de Deus. Ele vai fazer aqui agora aquelas ponderações, né? O João vai fazer contrastes. A carta de João é uma carta de contrastes. Ele diz primeiro positivamente o que é. Agora ele vai dizer o que não é. Ele diz, aquele que não ama, não está conhecendo a Deus, porque Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor, mas ele diz que Deus é o próprio amor, a substância. Amor é o nosso Deus Jesus Cristo. Ele diz, olha, aquele que não está amando desse jeito, aquele que não está abrindo mão, aquele que não está amando sem interesses, aquele que não está trabalhando, se deixando trabalhar e conhecendo, esse não conhece a Deus. Aquele que só vai para as igrejas para dar dízimos e ofertas, e levantar as suas mãos e cantar, e ir lá e marcar um culto, marcar lá a sua posição, para que o pastor não lhe chame a atenção, cumpre a sua, na verdade, a sua obrigação religiosa. Na verdade, não. Se for só isso o teu culto, se o nosso culto for só isso, significa que nós não conhecemos a Deus. Temos que pensar, inclusive, se fomos gerados. Porque o cristão é aquele que está fazendo como Deus, dando sem esperar nada em troca. As pessoas hoje vão lá e dão seus dízimos e ofertas na igreja, né? Porque foi dito para elas que Deus vai abrir as janelas do céu e vai encher elas de coisas.
E vai dar, e vai dar, e vai dar, e vai dar. Então eu vou lá e vou dar, porque eu vou dar, eu vou receber. Isso é amor, irmãos. Aí eu vou lá porque eu preciso de uma bênção. Eu vou lá porque eu preciso, na verdade, meus irmãos estão lá, minha igreja é uma igreja boa, uma igreja forte. Eu vou lá sim, eu vou lá. Eu gosto de estar com meus irmãos também, porque isso me fortalece. Isso é amor, irmãos. Cada um de nós teria que vir para esse culto, para esse local, pensando em dar, pensando em oferecer. Eu vou lá porque o meu irmão precisa da minha presença. Eu vou lá porque eu posso ser útil para o meu irmão necessitado, carente, o mais pobre de minha igreja, o mais necessitado, ou seja, mesmo o mais rico, que também esteja precisando de uma oração, ele precisa da minha mão estendida, ele precisa do meu tempo, e eu vou lá, não porque, na verdade, eu espero receber algo em troca dele, mas porque eu, dentro do meu coração, eu fui gerado por Deus, eu entendo que eu fui gerado por Deus, e eu tenho que amar, nós temos que amar uns aos outros. E isso é o que está acontecendo em mim, e é por isso que eu estou conhecendo a Deus, por isso que eu estou num processo de conhecimento do Deus do céu. É aqui que eu olho, é para a minha vida que eu olho, e aí eu vou descobrir duas coisas importantes: se eu nasci de novo e se eu realmente estou amando os meus irmãos. Há pessoas que passam anos dentro da igreja, e elas acham que porque fizeram algumas coisas para o grupo, talvez compraram algumas coisas para a igreja, ou fizeram algumas coisas. Jesus falou que não. Jesus falou que aquelas pessoas, quando ele estava olhando lá o gasofilácio, aquelas pessoas deram somente, é isso que é a expressão de amor da viúva, da oferta da viúva. É que aqueles homens davam daquilo que era sobra, daquilo que estava sobrando. Não era verdadeiro sacrifício de amor. Não era algo realmente pelo amor da necessidade da obra de Deus, de manter os missionários no campo, o evangelho sendo expandido, vocacionados nos seminários teológicos, ajudar o meu vizinho, ajudar o meu próximo, estar colocando a minha vida à disposição para socorrer em amor, não somente os meus irmãos, mas Paulo diz, primeiramente os domésticos da fé, mas a todos aqueles que o Senhor permitir chegar para que eu exerça esse amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Texto original. Aquele que não ama não está conhecendo a Deus. Não está conhecendo a Deus. Porque Deus é amor. E ele diz que nisto se manifestou o amor de Deus. Foi manifesto, já é passado, concluído, já se manifestou. Deus não precisa se manifestar mais. Deus não precisa fazer você se sentir delirante, sentir você, eu estou aqui em êxtase. Não, Deus não precisa. Porque diz aqui o texto da minha mão aqui, ele está dizendo aqui, nisso se manifestou, ou seja, Deus já mostrou há 2000 anos atrás, e ao longo de 2000 anos, ele vem mostrando à igreja, dentro da sua história, ele diz, se manifestou o quê? O amor de Deus. Esse de Deus significa de origem do Senhor, de posse do Senhor. O amor verdadeiro é de posse do Senhor, é de origem do Senhor e na esfera do Senhor. Ele diz, se manifestou o amor de Deus em nós. Não se manifestou no mundo não, querido. Há muita gente confundindo as coisas. Deus criou o mundo e está aí, Ele dando chuva, e sol, e colheitas, e secas, e vírus, para justos e injustos. Nós estamos acima disso tudo. Essas coisas estão aí realmente no mundo caído. Mas aqui o texto está dizendo para nós que ele se manifestou, o amor de Deus se manifestou em nós. Ou seja, dentro, interiormente de nós. Ele diz, como esse amor se manifestou? Qual foi a expressão máxima desse amor? Ele diz, porque o Filho de Deus, seu Filho unigênito, ele enviou Deus para o mundo.
esse mundo caído aí mesmo, a fim de que nós vivamos através dele, por intermédio dele, a fim de que nós vivamos aqui, vivamos continuamente por ele. É contínuo também o texto aqui no verbo, no original grego, é um verbo presente, subjuntivo contínuo, ativo. Você é que vive esse amor através da graça de Deus. Ele colocou aí e ele quer que você exerça ele agora nesse mundo. E aí, ele diz aqui, nisso está o amor de Deus. Não que nós o amamos no passado. Não que, na verdade, o verbo que está no tempo perfeito. Ele está dizendo, não que nós o amamos no passado e a consequência no presente é ele nos amar porque viu o nosso amor no passado. Não. Ele está dizendo aqui, não que nós tenhamos tido alguma expressão de amor por ele, na verdade, algum interesse por ele, dedicamos algo a ele. Ele diz, não é por isso não, mas porque ele nos amou a nós e nos enviou o filho dele, de origem dele, da mesma essência, para que ele pudesse fazer por nós a propiciação pelos nossos pecados. Então veja aqui, meu amado. A Bíblia tem exemplos muito próximos desse texto original. Ela diz assim, foi deste modo que se manifestou o amor de Deus. João está dizendo, olha, vocês querem saber como Deus ama vocês? Não é porque Ele dá as bênçãos para você, não é porque Ele dá colheitas, não é porque Ele dá chuvas, não é porque Ele dá água potável, que Ele mantém o planeta de uma certa forma estabilizado, para que nós possamos viver uma vida. Não é isso. Aí não está o amor de Deus. Aí está a misericórdia sobre justos e injustos. Todos recebem a misericórdia sobre justos e injustos. Mas o amor, meu querido, o amor é para aqueles que ele gerou. O amor é para aqueles que ele escolheu. Assim ele diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. E a prova desse amor foi enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação aqui no texto original significa nos fazer propícios a Ele. Jesus nos fez propícios ao Pai. Antes nós não éramos propícios coisa nenhuma. Antes nós estávamos perdidos. E aqui está o grande amor. Deus provou o seu amor por nós. Então o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você? Ele quer que você faça isso. Como Ele amou você quando você era um inimigo, a mim quando eu era inimigo, quando eu era um blasfemo, quando eu estava totalmente buscando somente os meus interesses e não sabia nem que o Senhor existia, tinha uma vaga visão de um Deus, que eu não era esse. Talvez você diga, não, eu já conhecia Deus. Eu quero dizer para você que não. Não. Você, na verdade, conhece agora, está conhecendo o Senhor. Então ele diz, olha, quando ele nos encontrou naquele estado que nós estávamos, ele fez algo por nós. Ele esvaziou o céu. O anjo mais glorioso que estava lá não supria a falta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele mandou o seu Filho amado para morrer e fazer-nos propícios ao Pai Celestial. E colocar em nosso coração essa expressão de amar, mostrar para nós, olha como eu amo vocês. Olha como eu amo vocês. Olha como eu desejo vocês. Olha o que eu fiz. Eu mandei meu Filho, santo, puro, imaculado, morrer, para
que vocês celebrassem a paz, para que através dele você celebrasse a paz comigo. Ele diz aqui, no versículo de número 9: foi desse modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos. Aqui a palavra viver não é uma vida biológica no texto, o verbo zal aqui é um verbo que fala de vida espiritual, vida eterna. Não é a vida biológica. Deus não está falando de vida bios. Ele não está falando das coisas materiais desse mundo. Não, ele está falando disso. Ele está falando para que nós vivamos eternamente. A vida espiritual, ela produz o amor em nossos corações. E ele diz, para que nós vivamos, para que vivermos por intermédio dele. Então, o Senhor manda que você ore pelos que te perseguem. O Senhor diz que você deve amar, que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não suspeita mal. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se alegra com a injustiça. É esse amor que está sendo desenvolvido dentro do coração de cada cristão. E que Paulo diz, o amor sempre vence. O amor não é fraco, o amor é vencedor. Não se deixe contaminar pelo ódio que está sendo pregado na televisão, não. Muitas vezes nós ficamos irados com os maus, com os malignos, com aqueles que estão fazendo mal. E é verdade, nós ficamos contra a injustiça. O nosso senso de justiça se levanta e nós queremos a punição. Mas nós temos que levar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia desses homens. Como tu teve misericórdia de nós, abre o coração deles, Senhor. Abre o coração desse dirigente, desse governador, desse presidente, desse deputado, desse Senado, dessa Suprema Corte. Abre o coração do meu vizinho, abre o coração dos meus familiares, abre o coração do meu patrão, abre o coração desses meus funcionários. E você precisa exercer esse amor sem esperar nada em troca. E sabendo que Deus já se manifestou, já provou que te ama, que me ama e que está conosco. Amado, eu quero perguntar para você nessa manhã, se você tem feito isso. Porque se você estiver fazendo, eu tive um grande momento na minha vida, eu tive grandes conflitos. Senhor, estou fazendo isso por um salário. Senhor, estou fazendo isso porque eu preciso receber um benefício. Senhor, se eu sou uma fraude, em nome de Jesus, me revela isso. Me tira essas coisas. Essas são as reflexões nesse momento, irmãos, que nós precisamos fazer. Nós temos que fazer as coisas sem esperar nada, porque é dessa forma que o mundo vai ver que nós somos diferentes. É dessa forma que o mundo vai ver que nós somos gerados por um Deus santo e amoroso. É dessa forma que o mundo vai ver que nós estamos conhecendo a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas olham para a igreja e o que elas veem? Elas veem cânticos, elas veem ofertas, elas veem templos e catedrais, elas veem essas coisas. Mas onde está esse amor incondicional? Onde está em nós esse amor sacrificial? É esse amor que está aí no teu coração, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser ampliado, que precisa ser praticado. Sabe? Eu tenho uma irmã que ela é enfermeira. Hoje eu estava orando pela manhã por todos os profissionais da saúde. Estou vendo aqui minha irmã Ada, querida, aqui na nossa live de hoje também. Um abraço para ti, Ada, que Deus te abençoe ricamente. Médica, está lá, estudou com a gente aqui 2 anos, mulher dedicada, se entregou, filhas de missionários, missionária, está lá, trabalhando no campo, lá na linha de frente. Orei por você hoje, Ada. Orei pelas pessoas que morreram, pelos familiares, não pelas pessoas que morreram, mas pelos familiares. Ontem minha irmã mandou uma lista
de pessoas que morreram da área da saúde, aquilo me impactou. Pessoas que estão lá que poderiam ter fugido. Pessoas que estão lá que podiam dizer, não, eu não quero saber disso não, eu vou embora. E eu sei que ali tem muitos cristãos. Eu sei que ali tem muitos cristãos que não vão arredar o pé não, irmãos. Porque eles não são covardes. Eles estão ali. E se tiver que morrer, eu vou morrer. E se tiver que morrer em combate, ajudando o seu próximo, Jesus disse, não há maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Então, nessa manhã, eu quero orar também por essas pessoas que estão lá na linha de frente, no meio do perigo, lá na área contaminante. Eu estou aqui dentro da minha casa, né? Mas já falei para meus irmãos, não se acanhem em pedir qualquer coisa. Nós vamos sair, eu, minha esposa, nós vamos sair daqui a hora que tiver que sair. Como saímos ontem, como vamos sair todas as vezes que os irmãos necessitarem. Porque nós somos chamados para amar, nós somos chamados para nos dar, nós somos chamados para servir, não para receber nada em troca. Então, meu amado, nessa manhã, lembre bem, você foi gerado por Deus e há sobre você uma força maravilhosa chamada amor de Deus. Não uma força, mas o próprio Deus que é amor está em você, instigando você a praticar essas coisas e te levando ao conhecimento dele. Entenda que ele manifestou o amor, né, na verdade, para que você vivesse, né? Para que nós vivêssemos por intermédio de Jesus Cristo. Uma vida não biológica, como eu falei para vocês, não uma vida materialista, mas uma vida espiritual, vida eterna. Aplique isso na tua vida nessa manhã. Aplique isso. Lembre agora, talvez tenha alguém aí que precise de você. Talvez você foi tocado pelo Espírito Santo já, para ajudar determinadas pessoas, você está com medo de faltar para você está com medo de, talvez, dar esse socorro, você olha assim e fala, bem, isso não é bem comigo. Eu quero dizer que é com você sim, é conosco. Nós somos que estão conhecendo a Deus e que fomos, na verdade, regenerados, gerados nas entranhas de Deus, para vivermos o Evangelho, que é o amor de Deus. O amor que sempre vence. Nós não vamos vencer essa peleja no Brasil com políticas, com conchavos, com acertos. A arma do Senhor, Jesus Cristo, se chama amor. E o amor, como diz o apóstolo Paulo, sempre vence. Que Deus te abençoe. Que Deus te encha cada vez mais desse amor sacrificial a mim e à sua igreja. Vamos orar. Ó meu Pai querido, obrigado. Obrigado por completar a tua palavra aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui ouvindo essa palavra. Aqueles que foram gerados. Aqueles que foram gerados pelo Senhor. Aqueles que estão conhecendo o Senhor. Aqueles que entenderam que Deus não precisa mais fazer nada, mas eles têm feito, mas a manifestação do Senhor já aconteceu. E a grande expressão de amor por nós foi quando nós éramos seus inimigos. Dar o seu Filho para que nós pudéssemos se aproximar, ser propícios a Ele, nosso Pai Celestial. Ó Senhor, põe isso no coração da tua igreja e que nós possamos, fortalecidos nessa palavra, continuar lutando o bom combate da fé até o final, para a glória do teu santo nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os amados. Que essa palavra fique no teu coração, porque foi essa que o Senhor colocou em meu coração nesses dias. Fica com Deus.
um dia especial, cheio do Espírito Santo para você e para toda a tua família.